Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar e estamos de volta com mais um programa, uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. E eu quero perguntar, como está a sua fé agora no início de 2026? Tudo em ordem? Que você possa se programar diferente nesse ano, tendo mais tempo para Deus, tendo mais tempo para ir à igreja e poder ouvir aquilo que Deus envia como orientação para você viver de uma forma correta. Como pastor Edgar? Bom, tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta é o que existe de melhor. Por falar nisso, eu não sei se você já tem estudado muito, lido muitos livros, eu só quero lembrá-lo de que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido no mundo e é o livro mais lido também. E até que ponto você tem estudado, você tem se preocupado em poder conhecer o conteúdo da Bíblia Sagrada, porque ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Portanto, quando você precisa de uma palavra viva, eficaz, é na Bíblia que nós encontramos. Estamos vivendo um tempo bem estranho. Se observarmos os acontecimentos a nível mundial e o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, a gente fica atento. Não sei o que você pensa, mas a vida não se limita aos anos que vivemos aqui na Terra. Existe sim uma eternidade determinada por Deus e cada um de nós escolhe aonde passará ela. Com o passar dos anos, séculos, muitas teorias foram surgindo, religiões, crenças, como que criando novos caminhos para tentar levar o ser humano até Deus. Mas o único caminho se chama Jesus. Podemos ter influência aqui na Terra, na cidade onde você mora, mas quando a morte chegar, ouça, todos passarão pelo mesmo portal, estar em pé diante de um Deus justo e que respeita a escolha que fazemos aqui na Terra. Porque viver só na gandaia, festas, orgias, pensar somente em trabalhar, em curtir a vida, sem ter tempo para Deus, é só esperar passar o tempo para ouvir a condenação. Já as pessoas que podem ter errado por muitos anos, ao ouvir o Evangelho, se arrependem de seus pecados, crendo em Jesus, lembrando que Ele pagou o preço pela nossa redenção lá na cruz, então somos salvos. Simples assim. Parece até simples demais para ser verdade, mas isso é a graça, é o favor imerecido que chega até a pessoa que crê. Hoje nós vamos falar sobre como a fé bíblica nos leva do medo para a confiança, especialmente quando a vida aperta. Você vai entender por que confiar em Deus e como viver de forma que não fique com os olhos fechados, mas entregando o controle, dando passos práticos de obediência para que no fim encontre descanso em Jesus, que torna possível viver essa palavra que pregamos aqui, dia após dia. Sim, você pode estar assistindo agora com a mente cheia, o coração acelerado e a alma cansada. Contas, família, trabalho, decisões, aquela pressão interna que geram cobranças externas. E às vezes o maior peso não é o problema em si, é sentir que você está carregando tudo sozinho. Será que isso tem alguma coisa a ver com a sua vida? Eu quero começar lendo um texto que encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 3, e a partir do verso 5. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa palavra não é poesia para quadro na parede. É direção para a gente real, com vida real. E ela nos entrega uma única ideia central, clara, que todos nós precisamos carregar todos os dias. Com fé em Jesus, é possível trocar o controle ansioso por uma confiança obediente e caminhar em veredas endireitadas por Deus. A Bíblia está dizendo para a gente não se apoiar no próprio entendimento. O limite da nossa força é que muitas vezes gera confusão, dúvida. A Bíblia não está dizendo aqui que é para pensar errado, nem planejar, de forma que a fé fique de lado. O texto está dizendo, não faça do seu entendimento o seu chão, porque há dias em que a vida vira do avesso e aquilo que você entendia já não sustenta mais nada. Nós vivemos uma geração que sabe muita coisa, mas descansa pouco. Temos informação, mas falta paz. Temos recursos, mas falta direção. Eu pergunto a você, para onde você está indo? Temos que trabalhar, temos que atender todos os compromissos concernentes à nossa vida, à nossa profissão, mas e as coisas espirituais? Porque, meus amigos, vamos falar aqui só num papo, tá? Num tete a tete. A vida aqui é 80, 90 anos. Vejam as pessoas que estão próximas aos 100 anos. Já estão bem debilitadas. A vida não continua para sempre aqui. Mas durante esses anos é que Deus nos dá a oportunidade para a gente, através da Bíblia Sagrada, poder escolher aonde nós passaremos a eternidade. Porque muitos caminhos tentam levar o ser humano a Deus, mas existe um só. Não é a religião, não são as boas obras, não são as filosofias, métodos que você tenha estudado, mas é Jesus. Jesus veio como presente de Deus para todo ser humano. E agora, crendo nele, nós temos o perdão dos nossos pecados e então o acesso a essa vida eterna. Vá pensando nisso e logo você vai entender bem melhor. Nesse cenário, Deus nos chama a um passo espiritual muito concreto: confiar. Confiar não é sentir coragem o tempo todo. Confiar é decidir. Senhor, eu não vou fazer da minha ansiedade o meu guia. Eu não vou tomar decisões apenas para aliviar a pressão. Eu vou reconhecer a Tua presença, mesmo quando eu não entender o processo. Ouça isso. Se a sua ansiedade está no volante, a sua vida vai viver em alta velocidade sem direção. Pense numa analogia simples. É como você estar dirigindo na neblina. Você até enxerga um pouco, mas não enxerga tudo. A neblina não te autoriza a acelerar. Ela te chama a reduzir e seguir as marcas da pista. Na vida, quando a neblina chega, Deus não promete explicar tudo. Ele promete guiar. E é aqui que Provérbios 3 nos confronta com amor. Ou eu me apoio no meu entendimento, ou eu me rendo à condução, à direção de Deus sobre minha vida. Siga esse conselho. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Uma fé prática, uma fé aplicada no dia a dia. O texto diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Isso significa trazer Deus para o centro do cotidiano.
reconhecer o Senhor nas decisões, antes de assinar, antes de responder, antes de cortar relações, até mesmo antes de começar algo novo. Reconhecer o Senhor na rotina e no trabalho, no trânsito, na criação dos filhos, no cuidado da casa, no uso do dinheiro. Reconhecer o Senhor nas tentações e emoções. Quando bate aquela raiva, quando vem a comparação, quando a tristeza pesa, até mesmo quando a solidão grita. Reconhecer, nós podemos aprender através da Bíblia que é mais do que lembrar que Deus existe. É viver como quem diz: Senhor, esse caminho é teu também. Me dirige. E sabe o que acontece quando a gente reconhece o Senhor? A promessa é: Ele endireitará as suas veredas. Como estão as suas veredas? A sua família, o seu planejamento, a sua rotina, os momentos de comunhão com Deus. Como estão as amizades? Porque você já percebeu que as amizades arrastam. Se você está convivendo com uma pessoa que vive assistindo vídeo pornográfico, logo logo você está assistindo também, porque ele vai enviar um para você também. Vem num tom de brincadeira, numa piadinha, mas quando vê, a pessoa está mergulhada naquele assunto e destruindo a sua fé, destruindo a sua moral, acabando com a família. Entrega o teu caminho ao Senhor, é o que a Bíblia diz. Hoje é possível você tomar uma decisão, entregando sua vida para Cristo e Ele endireitando as veredas tortuosas. Isso é fé prática. Creia nisso. Viva isso. Endireitar veredas não significa ausência de lutas. Significa direção no meio delas. Significa que Deus não te deixa perdido no labirinto. Às vezes a vereda torta é dentro de nós. Pensamentos distorcidos, reações explosivas, impulsos que nos dominam, culpas que nos paralisam. Sim, meus amigos, Deus endireita e muitas vezes Ele faz isso com um passo simples. Um pedido de perdão, uma conversa madura, uma decisão firme de cortar um hábito negativo, uma disciplina espiritual restaurada, uma obediência que você vinha adiando. Antes de prosseguirmos, eu quero glorificar a Deus pelos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Barbearia Molina, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quando nós permitimos Deus endireitar as nossas veredas tortuosas, verdades magníficas começam a surgir em nossa vida. E uma delas, as mais lindas, são apresentadas pelo Evangelho. Quando Deus não despreza o nosso cansaço. Você está cansado? Jesus não te chama para fingir força. Ele te chama para perto. Quando a gente vai para o livro de Mateus, no capítulo 11, e o verso 28, você já ouviu falar? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Observe o convite. Venham a mim. O descanso verdadeiro não começa quando os problemas terminam.
Ele começa quando você chega em Jesus. Muita gente tenta descansar de formas que não curam. Distração, mas a mente volta mais pesada. Vícios, mas a culpa cresce. Isolamento, mas a dor aumenta. Controle, mas o coração fica exausto. É bem assim. Jesus oferece um descanso diferente. O descanso da alma. É o tipo de descanso que não depende do cenário perfeito. Depende de uma pessoa perfeita, o Senhor Jesus. Nunca esqueça que você não foi criado para carregar sozinho o que só Cristo pode sustentar. Aqui entra uma aplicação muito prática. Fé não é apenas acreditar que Jesus pode. Fé é ir a Jesus hoje com sinceridade. Você dizendo: Jesus, estou sobrecarregado. Jesus, eu estou confuso, estou com medo. Jesus, eu não sei como resolver isso, mas eu quero caminhar, eu quero avançar. Quando você vai a Ele, Ele não te humilha, Ele não te expulsa, Ele não o acusa como sendo um inimigo. Ele recebe você. Pastor Edgar, mas como isso funciona na vida real? Pois bem, 3 passos simples de fé podemos aplicar. Se essa mensagem vai ser útil amanhã cedo, ele precisa agir em tua vida através dessa mensagem. Em primeiro lugar, eu posso mencionar: entregue o controle, sem abandonar a responsabilidade. Entregar o controle da sua vida para Deus é dizer: Deus, eu faço a minha parte, mas eu não vou conseguir fazer isso sozinho, me ajuda, Senhor. Você trabalha, estuda, organiza, conversa com as pessoas, busca ajuda, mas você para de agir como se tudo dependesse de você. Ok? Em segundo lugar, reconheça Deus no caminho, Ele presente na sua vida, até mesmo nas pequenas decisões. Faça pequenas perguntas que mudam rotas. Em tudo aquilo que você vai fazer, planejar, decidir, pergunte: isso honra a Cristo? Isso edifica a minha vida, a minha família? Isso que vou fazer me aproxima ou afasta de Deus? Isso é verdade ou é impulso meu? Meus irmãos, às vezes a vereda começa a ser endireitada quando você troca uma reação rápida por uma oração curta. Em terceiro lugar, caminhe com Jesus. Não apenas acredite em Deus. Permita que as pessoas que convivem contigo possam saber para onde você está indo. Para o céu ou para o inferno? Para perto de Deus ou para perto do capeta? Porque existem somente 2 caminhos. Há gente que crê em Deus, mas não caminha com Cristo. E o coração continua cansado porque falta comunhão, falta palavra, falta rendição. Todas as vezes que nós falamos de Deus, é impossível se aproximar de Deus sem falar de Cristo. A Bíblia deixa muito claro que Jesus é o único caminho. Ele é o único mediador entre o ser humano e Deus. Não existe um atalho. Quem sabe eu estou falando com pessoas que por anos procuraram muitos atalhos. Na religiosidade, naquele coração bondoso, mas distante de Deus ao mesmo tempo. Não é a religião que transforma, mas é o poder de Deus. E quando nós cremos na pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus é a chave para a nossa bênção, para a nossa vida eterna. Pois a Bíblia diz que Deus amou o ser humano de tal maneira que deu o que ele tinha de melhor, Jesus Cristo, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Caminhar com Jesus é voltar ao Evangelho quando a culpa tenta te prender, voltar à graça quando o orgulho quer mandar, voltar à cruz quando a dor quer te endurecer. Para concluir essa mensagem, eu quero dizer que a fé bíblica não é autoajuda, é poder de Deus em nós. Você crê em Jesus o suficiente para depender dele? Pense por um instante. Porque a vida cristã não é um troféu para fortes, é um milagre para rendidos. É por isso que a mensagem precisa ser cristocêntrica. Jesus não é um detalhe no fim, Jesus é o centro que torna tudo possível. E talvez alguém diga, mas eu tenho medo. Então ouça o Senhor falando com você, com a palavra que sustenta em dias difíceis. Quando a gente lê aqui no livro de Isaías, no capítulo 41 e o verso 10, a Bíblia diz, por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Perceba, Deus não promete apenas um empurrão. Ele promete presença. Estou com você. Vemos aqui também identidade. Sou o teu Deus. Vemos aqui também força. Eu te fortalecerei. Também conseguimos ver claramente o socorro vindo do céu. Ele está dizendo, eu te ajudarei. E mais, o sustento, quando ele diz, eu o segurarei. Isso aponta direto para Jesus, porque em Cristo nós vemos Deus conosco de forma definitiva. Na cruz, Jesus tomou o peso do nosso pecado. Na ressurreição, Jesus garantiu que a nossa história não termina no medo, termina na esperança. Eu quero te convidar, bem objetivamente, a uma resposta prática agora. Entregue a Jesus o controle daquilo que você não consegue mais carregar. Diga o nome do seu fardo diante de Deus, em voz baixa mesmo, aí na sua casa, aonde você está. Reconheça o Senhor no seu caminho com uma atitude concreta nas próximas 24 horas. Um pedido de perdão, uma conversa adiada, uma decisão de abandonar um vício, um recomeço na oração e na palavra. Venha a Jesus, não como quem merece, mas como quem precisa. Porque com fé é possível, não porque você é forte, mas porque Jesus é fiel. Se você crê em Jesus, esta vida é plenamente possível para você. Confiar de verdade, caminhar guiado, ter descanso na alma e ver Deus endireitando as veredas tortuosas. Quero abençoar o teu 2026 com fé e coragem. Se Jesus estiver na sua vida, tenha a certeza que tudo vai prosseguir bem e terminar bem. Amém? Vamos orar? Se possível, feche os seus olhos. Poderoso Pai, querido Deus, muito obrigado por mais um tempo precioso que estamos vivendo através dessa palavra. Eu oro por todos os telespectadores, peço que o Senhor traga descanso à alma, que o Senhor traga o direcionamento para a vida, para todo o ano 2026, e principalmente, Senhor, que
através do teu poder, seja endireitada toda a vereda tortuosa na vida desse homem e dessa mulher. Olha, Senhor, principalmente para aqueles que estão aceitando, recebendo a Cristo no seu coração como Salvador e Senhor. Pai, nós repreendemos também toda doença, todo medo, toda ansiedade e depressão. Profetizamos as bênçãos e milagres vindo e enchendo a sua casa. Tudo isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham e queremos convidar você a conhecer a Igreja O Brasil para Cristo aqui em Erechim. Que tal? Espero você na próxima quinta-feira, 19h30. Se fica difícil no meio da semana, então no domingo, um pouquinho mais cedo, às 19 horas, num lugar carinhosamente preparado para receber você. Temos fácil estacionamento e enquanto você estará ouvindo a pregação do Evangelho para os adultos, não esqueça de levar os filhos. Nós temos equipes preparadas com salas para poderem, enquanto você está aprendendo a palavra de Deus, os filhos também, com histórias bíblicas, com momentos especiais. Que Deus abençoe e encoraje você e que esse 2026 seja rico, cheio de bênçãos, milagres e maravilhas e tudo isso através da fé. Até o próximo programa. Tchau. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.